Bom, bom dia ou boa tarde a todos. Antes de mais, eu gostaria de pedir para vocês a permissão de uso de imagem e voz de vocês. Esse vídeo vai ficar aberto no canal YouTube da Vera Kiss. Quem não estiver de acordo, eu peço, infelizmente, ou para se retirar da sala ou tirar o nome da tela e a imagem. Ok? Todos de acordo? O tempinho para se prepararem. Vamos lá. Mais um Papo à Mesa. O Papo à Mesa é uma iniciativa da Vera Kiss, foi um dos bons resultados da primeira fase da pandemia, e a ideia é mostrar o quão o setor dos alimentos é rico de assuntos diferentes, pontos de vista diferentes, profissionais diferentes, e hoje eu tenho o prazer de ter aqui, que aceitou, e para mim é um prazer, uma honra, Maria Cecília Pila, que vai comentar e conversar com a gente, apresentar também o livro Mesas Luso-Brasileiras, Patrimônio Alimentar, Turismo Sustentável e Saúde. E a Maria Cecília Pila, eu vou deixar ela terminar de se apresentar, ela é mestre e doutora em História pela Universidade Federal do Paraná, coordenadora do programa de pós-graduação, mestrado em Direitos Humanos e Políticas Públicas da PUC do Paraná e membro do projeto de AITA, Patrimônio Alimentar da Lusofonia da Universidade de Coimbra. Maria Cecília, é uma honra, muito obrigada, com um livro internacional ainda, que fala dessas duas culturas, e de trabalho que imagino que vocês têm desenvolvido cada vez mais. É um prazer, eu vou passar a palavra para você, e depois a Juliana Ayala, que é a nossa embaixadora desse projeto Papo à Mesa, vai fazer mediação. A sala é sua, fique à vontade. Muito obrigada pelo convite, é uma alegria estar aqui, encontrar algumas carinhas amigas, e dizer que também é uma satisfação poder falar do livro. Agradeço esse espaço para a gente divulgar a nossa pesquisa e o nosso grupo lá de Coimbra, e também alguns estudos que a gente tem aqui pelo Brasil. Nós estamos participando assim da formação de alguns laboratórios, de algumas redes que estão se formando, tanto ibero-americano quanto do Brasil. Então, hoje a gente tem aqui duas grandes amigas, a Mônica Abdala e a Fabiana Kramer. A Mônica é de Uberlândia e a Fabiana é da UERJ. E nós estamos aqui formando também, devido às nossas afinidades de pesquisas, as nossas afinidades também primeiro como colegas, depois como amigas, aí nesse tempo. E estamos também aqui no Brasil tentando formar esses estudos, né, essas afinidades em pesquisas, e formar aí, começando talvez por um laboratório, né, para congregar oficialmente, divulgar, e você certamente vai ser uma das primeiras a saber, já está sabendo, né? Nós estamos aí formando. Também essa semana vou ter uma reunião com a Cidiana, não sei se você conhece. A Cidiana também é uma pesquisadora bem importante lá de Belém do Pará, e é importante essa troca entre as regiões brasileiras, esses olhares, né? E o nosso grupo é mais interdisciplinar. O grupo da Cidiana, que ela está formando, é um grupo mais, eu vejo como um grupo mais disciplinar na área da história, mas está nascendo aí também uma ideia, principalmente num diálogo aqui com os nossos vizinhos, né? Porque muitas vezes a gente faz um diálogo só, ou especialmente, ou principalmente, com um olhar para a Europa, né? E a gente precisa também lembrar dos nossos vizinhos aqui, né? Até por conta de todas essas crises que nós estamos vivendo aqui no Brasil, o nosso dólar e o nosso euro está muito caro, então também, nem que seja forçosamente por uma questão econômica e curta distância, né? A gente olhar para o lado, porque a gente fala muito sobre a colonialidade e decolonialidade, e a gente acaba só reproduzindo, muitas vezes, ideias e citando, né? Outros colegas como maiores autoridades, e nós temos, sem negá-los, obviamente, né? Mas nós temos também grandes nomes dessa área aí, que eu considero uma área interdisciplinar, né? Para falar sobre alimentação. Eu acho que isso é uma discussão já
vencida, já ultrapassada, né? De dizer que o olhar para a alimentação é um olhar interdisciplinar. E, bom, com isso, eu vou falar também algumas coisas de hoje, como aonde eu estou, né? A Juliana disse, aí me apresentou falando que eu pertenço ao mestrado de Direitos Humanos e Políticas Públicas, é um mestrado na PUC que é interdisciplinar, e lá eu também desenvolvo as minhas pesquisas, principalmente com um olhar na soberania alimentar. Tenho orientado alguns trabalhos, tenho um projeto com algumas colegas que está um pouco, assim, encruado, vamos dizer assim, né? Até por problemas de fomento, que a gente quer um projeto para Curitiba, hortas urbanas, envolvendo a questão de mulheres também, né? Nesse empoderamento e outras questões aí. E nesse grupo também está a Silene, né? Que inclusive é o grande elo aí, que foi o grande elo das apresentações, e com Coimbra, com a Juliana, né? E, e com isso, eu também ali, quem tiver interesse, também recebo orientandos, orientandas, para desenvolver estudos, né, de alimentação ali em relação a direitos humanos e políticas públicas, que muitas vezes a gente não percebe isso, né? Não percebe esse mestrado em direitos humanos como uma possibilidade de desenvolver estudos. Eu tenho recebido alunos e alunas das áreas das ciências humanas, da área da saúde. Agora mesmo eu tenho um aluno que está para defender a sua dissertação com um estudo sobre comunidades tradicionais, que inclusive é um dos capítulos que ele publicou aqui, junto com a Silene, que é sobre caiçaras. Então, e o quanto isso ficou muito interessante, porque a comunidade de Trindade, que ele faz uma análise, ali perto de Paraty, percebeu durante a Covid que eles são autossuficientes e que uma das coisas que eles puderam se preservar diante das ameaças da Covid, e a gente sabe que no Brasil a gente já tem carência de políticas públicas nas várias áreas, e ultimamente a gente tem ainda mais, né? E essa comunidade, ela desenvolveu uma série de medidas que acabou preservando, inclusive eles mesmos fecharam, fizeram barreiras e fecharam. Ali no auge, quando não tinha vacina, etc., eles se fecharam para, enfim, para se preservar. E foi muito interessante porque apareceram novos animais que estavam escondidos, né? Eles descobriram ou desengavetaram velhas práticas em relação ao alimento, né? E, enfim, é isso, tá? Isso é o estado das minhas pesquisas atuais. E em relação ao livro propriamente, ao tema que nós vamos falar agora, eu também vou falar um pouco sobre como que acontece esses livros, porque esse livro ele faz parte de uma série. Então, esse grupo que eu faço parte, que é o de AITA, ele trabalha com a questão do patrimônio da alimentação luso-brasileira. Lá em Coimbra, a gente tem eles têm um mestrado e doutorado, e desde 2014, tá? Que, na verdade, foi... Não, 2013. 2013, mas 2012 já começaram a se movimentar em Coimbra. 2013 aconteceu o primeiro de AITA. Eles têm um grande de AITA que acontece em outubro, quer dizer, começou como pequeno e agora já é grande, né? Pelo menos médio. E começou pequeno, em 2013. E eles têm, então, esse de AITA que acontece em outubro. Esse primeiro até começou no primeiro semestre. E, nessa ocasião, em 2013, inclusive o nosso aqui mentor do Sul, né, que orientou muitas das nossas dissertações e teses na área da alimentação,
que era o professor Carlos Roberto Antunes dos Santos, que infelizmente nesse ano, inclusive, faleceu em julho, né, de 2013. Ele foi para o DIAITA. E a partir de então se estabeleceu essa ponte, né? E a Silene também esteve lá, conheceu a professora Carmen, que também é a nossa outra organizadora, que é a chefe, diretora aí desse grupo. E então, a partir daí, começaram o que é chamado série do DIAITA. Então, a gente já tem um livro dessa série, se vocês procurarem lá pelo Google, porque eu não sei o endereço de cor, né? Mas se vocês procurarem lá pelo Google, DIAITA Coimbra, vocês entram no mestrado, no doutorado, vem o programa, vem as possibilidades também que vocês tenham interesse. E também vocês têm acesso à série dos livros, tá? Esse não, porque esse foi feito aqui pela PUC Press e vocês têm acesso nele no formato digital, aí pela Amazon, tá? Bom, então, a cada DIAITA, a cada encontro, resulta um livro. Inclusive, a gente teve um DIAITA em 2014, que aconteceu na Ilha da Madeira. Então, em 2014, a gente teve 2 DIAITAs. Um na Ilha da Madeira, no primeiro semestre, e um na 2015. Agora eu faço uma confusão. Eu sei que teve o nosso primeiro DIAITA aqui no Brasil, 2014, tá? O primeiro DIAITA, porque a ideia da Carmen era a seguinte, era a Carmen, principalmente, a Carmen, e a professora Inês Ornelas de Castro. E aqui no Brasil, a professora Tânia, que é acho que é do Museu Nacional, ela trabalha muito com cultura material, e a professora Leila, que fizeram esse projeto grande, e eram as primeiras, as pioneiras aí no Brasil. E a ideia desse grupo era fazer um DIAITA em Portugal e um no Brasil. Um em Portugal, um ano em Portugal, um ano no Brasil. E o primeiro, então, foi em Portugal, no ano de 2013, e o de 2014 era para ser em São Paulo. Desculpa, eu esqueci de pegar um copo d'água, mas daqui a pouco eu já providencio. E aí, era para ser em São Paulo, e no final das contas, quem acabou recepcionando o primeiro DIAITA no Brasil foi a PUC-PR, muito por iniciativa da Silene. A Silene é na área da nutrição, mas ela fez doutorado em História na Federal, ali no grupo ainda do professor Carlos. A Mariana Corsão, que está aqui, também era desse grupo que fez a mestrado e doutorado com o professor Carlos. E então, a gente teve, desde o início, essa grande ligação com esse projeto. E também com esse compromisso de uma publicação internacional e uma publicação interdisciplinar, porque o próprio mestrado lá, de início mestrado, agora mestrado e doutorado, ele é também de caráter interdisciplinar. E a maior parte dos alunos e alunas deles são brasileiros. Então, eu tenho, inclusive, já co-orientei 2 trabalhos, lá junto com a professora Carmen, de brasileiras que desenvolveram seus estudos com olhar no Brasil, mas lá em Coimbra. E aí, como eu estava dizendo, cada encontro acontece um livro, né? E aconteceu da gente sediar em 2015 e depois também em 2018. Inclusive, o DIAITA de 2018, ele já foi naquele período de transição em que a gente sofria, e tem sofrido muito, com fomentos muito escassos, e era uma outra região que ia receber o encontro, e no final das contas não veio fomento, e aí ficou aquela ansiedade, o DIAITA vai acontecer, não vai acontecer, e eu conversei com a Carmen e falei, Carmen, vamos fazer um DIAITA menor, lá de novo na PUC Paraná, com pouquíssimo fomento, e vamos convidar o pessoal, quem quiser faz o seu próprio financiamento, ou muitas vezes individualmente
consegue um financiamento da sua própria universidade. E nós fizemos isso. E eu já imaginava que a gente ia ter uma boa adesão, mas eu não imaginava que a gente teria uma tão grande adesão. Então, o que a gente já pôde perceber é a maturidade, já em 2018, em pouco tempo de existência, desse grupo, né? E, assim, o apreço que a gente tem em fazer parte desse grupo, em se encontrar, em discutir, em propiciar também conhecer novos pesquisadores, porque é aberto, né? A gente faz palestras e a gente tem espécie de mesas redondas, né? É um congresso. Esse ano, inclusive, é para acontecer de forma presencial, em Coimbra, com muitas comemorações, porque se comemoram 10 anos da formação desse grupo. O primeiro de arte aconteceu em 2013, mas esse grupo se formou desde 2012. E esperamos, com muita fé, que a gente possa se encontrar presencialmente. Então, também, eu faço a divulgação, a Juliana está lá no nosso grupo, ela fica sabendo, né, das novidades, e também pode não só participar, né, se for possível, é sempre na última semana de outubro, mas também assistir. Eu posso prometer para vocês, dizer sem nenhuma pretensão, que é, antes de mais nada, uma grande delícia estar lá, né? Em todos os sentidos, porque também a gente come coisas maravilhosas em Portugal, né? Bom, então, esse é o grupo de AITA. E como resultado de 2018, a gente tem esse livro, né? Que é o Mesas Luso-Brasileiras. Eu mostro para vocês uma edição impressa. Só as organizadoras que tiveram acesso a pouquíssimos volumes. O pessoal que participou recebeu também um voucher ele em formato digital, e muita gente hoje em dia está usando o formato digital mesmo, né? E ele ficou também um projeto muito bonito, digital. Quero dizer para vocês até que quando a gente olha, o digital está até mais bonito do que o impresso, né? Mas tem gente que gosta do impresso e tal, também pode comprar o impresso, tá? Bom, aí como que funciona? Quem vai para o DIAITA e apresenta seus trabalhos é convidado a colaborar com o capítulo. Então, é assim um convite, né? Muitas vezes a gente não consegue participar. Eu fui em 2019 para Coimbra e apresentei lá, fiz uma palestra, mas não consegui a tempo terminar meu capítulo sobre o que lá eu estava falando, né? Apresentei algumas coisas que eu já tinha desenvolvido e não deu tempo de eu finalizar, então eu não participei desse livro de 2019 que está para sair, tá? Então, não é obrigatório, mas quem quer, quem consegue a tempo terminar o capítulo, é convidado a publicar. Tem uma avaliação, né? Uma avaliação por pares, às cegas, sempre é publicado por a editora do lugar em que recebido, né? O DIAITA, e em parceria ou não com a editora da Universidade de Coimbra. Esse, por exemplo, saiu só pela PUC Press, mas é importante também para nós que estamos nas pós-graduações, né, que são editoras universitárias, que isso dá uma chancela muito importante para nós aqui, né, que temos o dito Sucupira, o Qualis Livro e outras coisas, e isso é bem importante de ter essa chancela universitária. Então, a gente teve já o livro de 2014, que foi PUC Press e Universidade de Coimbra, e esse foi só PUC Press, tá? Inclusive, o de 2014 concorreu, foi um dos 10 selecionados para o Prêmio Jabuti, tá? Então, a gente tem muito orgulho de estar lá entre os 10 na área da gastronomia. Bem, então, os capítulos são resultados, como eu disse, desse DIAITA, né?
E esse DIAITA de 2018, que aconteceu aqui em Curitiba, ele teve como tema mesas luso-brasileiras, patrimônio alimentar, turismo sustentável e saúde. Então, a gente teve também a questão do turismo sustentável, muito por conta de um grupo de uma universidade, Univale e Univille, em Santa Catarina, que desenvolve muitos estudos nessa área de turismo sustentável. E aí a gente estabeleceu algumas parcerias aí para sair o evento, então a gente também tem capítulos de pesquisadores daquela área. E a questão do patrimônio alimentar é principalmente por conta do mestrado de Direitos Humanos, né? E a questão da saúde é porque muitos de nós também desenvolvem, especialmente na área da nutrição, estudos referentes à alimentação. Então, na realidade, a gente faz um grande diálogo interdisciplinar, né? Mas cada evento tem lá um tema gerador. No ano de 2020, nós não tivemos DIAITA, e no ano de... Na verdade, a gente teve um chamado Esquenta, né? Por conta daquele primeiro ano de pandemia, Belo Horizonte, a Universidade Federal de Minas Gerais, que assumiu essa tarefa de sediar o DIAITA, fez um esquenta lá em 2020, e em 2021, então, a gente teve o DIAITA em Belo Horizonte, e foi uma pena que ele foi online, né? Foi o nosso primeiro DIAITA, e espero que seja o único online, porque o online ele propicia muitos diálogos, mas eu entendo que essa obrigatoriedade de tudo ser só online, isso que não é legal, né? Porque o online ele é ótimo, a gente pode, eu posso ter aqui acordado 8 horas da manhã, eu vim aqui na minha sala, me arrumo rápido, venho aqui, estou falando com vários de vocês que estão aí, né, pelo Brasil e outra está na França, etc. Mas o DIAITA ele também tem essa capacidade de virem pesquisadores a gente tem hoje, né, a Carmen expandiu muito com o grupo lá de Tours, lá da Universidade François Rabelais, que tem também todos os anos um evento, e tem estudos bem importantes do professor Bruno Larrieux, que é uma das referências, em um grupo especialmente de história, ele é da história medieval, e ele tem um dos capítulos, inclusive naquela coleção clássica de história da alimentação, do Máximo Montanari e o Flandrin, né? Sempre está também o professor Alain Grieco, que é da Itália, ele é italiano, mas ele também tem um capítulo que eu gosto muito também nessa coleção de história da alimentação, e sempre está nos nossos encontros, inclusive tem uma fotografia, até outro dia apareceu no naquelas lembranças, estou eu, a Fabiana, ele, a professora Leila, né, que eu já falei dela, que é da Universidade de Campinas, que também é uma grande agregadora, né, além de ser uma pessoa muito querida, e nós sempre estamos lá, né? Nesses DIAITAs, e procuramos ir em outros eventos. E vem também no último, que a gente esteve lá em 2009, tem o professor Peter Cholier, que é da Bélgica, veio o professor Jean-Pierre Poulain, que também lá da Universidade de Toulouse, e ele tem aquele projeto, né? Acho que ele dá aula lá no Oriente, então, e é uma pessoa muito simpática, muito querida, estava lá também, né? Então, esse grupo, ele tem crescido em produção, em nome. Então, se vocês entrarem lá, vale a pena ver todo mundo que está lá, né? Os pesquisadores, as pesquisadoras, o que tem feito, as publicações, a gente volta e meia está alimentando. Então, eu convido vocês para fazer também isso, né? Que aí vocês também entendem as nossas produções. Bom, o nosso livro, propriamente dito, eu não sei, Juliana, se você quer que eu... Aqui nós... Juliana, né? Se vocês querem que eu continue falando, já querem que vá sendo um diálogo, vocês é que sabem. Como você preferir, fica à vontade, ver o que o público prefere.
Como você Então, eu quiser. vou fazer uma breve apresentação aqui só das partes do livro, e aí eu abro para vocês, para a gente ir dialogando, tá? Então, esse livro, ele é resultado do 5º colóquio Luso Brasileiro de História da Alimentação, Patrimônio Alimentar, Turismo Sustentável e Saúde, tá? Ele é composto de 17 capítulos e 4 partes. E a gente, quando fez aqui na PUC, eu tive a ideia de cada sala, de grupo de apresentações, a gente colocou um ditado popular que tivesse alguma coisa a ver com alimentação, tá? Para fazer meio que uma brincadeira, né? E essa ideia veio para o livro. Então, a gente tentou reunir os livros em torno desse ditado, né? Então, a parte 1 é bom grão, sempre dá bom pão. Legados, lembranças e costumes, e é composta por 4 capítulos. A herança dietética hipocrático-galênica, em escritos do século XVI, de colonos portugueses, sobre a terra brasílica, escrito pela professora Carmen Soares, que é a nossa também organizadora e lá a diretora desse grupo, tá? Depois a gente vai ter o capítulo 2 da Nelly Maria Tiliginski, que é aqui também, que fez seu mestrado e doutorado aqui na Universidade Federal do Paraná, e trata das memórias da culinária polono-brasileira no estado do Paraná, Brasil, tá? Depois a gente tem o capítulo 3, o Alfinim na cultura alimentar do Cariri, Ceará, da Glória ao Preterido, que é da professora Arisa Maria Rocha, que é do Ceará. E o capítulo 4, entre apropriações e adaptações, alimentação e identidade no primeiro receituário brasileiro oitocentista, que é da professora Patrícia Mello, também nossa grande aí, companheira, estudiosa, né, que faz parte do nosso grupo, que é da Universidade Federal do Espírito Santo. Daí a parte 2 é a bebida quer-se comida e a comida bebida, sabores, práticas e transmissões. E ela é composta também por 4 capítulos. Então, o 5º capítulo, ele é do Valdecir Carlos Ferri, da professora Carmen, e da Gorete Maria Botelho. O Valdecir Ferri, ele é professor da Universidade de Pelotas e ele fez o seu pós-doutorado lá com a professora Carmen. Ele é da área da agrárias, eu acho que ele é da agronomia. Ai, agora eu não vou falar, não vou afirmar para não errar, tá? Ele é de outra área, digo, do Colégio das Humanidades, né? Ele faz parte de outra área. E é resultado, principalmente, dos seus estudos aí do pós-doutorado, que é a contextualização do vinho Jeropiga na constituição do patrimônio imaterial luso-brasileiro. Aí a gente tem um capítulo da professora Mariana Corsão, que é Manjar Real, Manjar Brasileira, uma reflexão sobre a presença do açúcar na cultura alimentar brasileira de 1680 a 1895. A Mariana, que está aqui conosco, é professora da PUC, hoje em dia, do curso de História. A Mariana também fez o seu mestrado e doutorado na Federal, como eu falei agora há pouco. E a Mariana tem uma tese muito bonita sobre o Câmara Cascudo, que também tem acesso, eu não me lembro se foi a dissertação ou a tese, que também tem o livro, né? Mas vocês têm acesso naquele banco de teses e dissertações da Universidade Federal do Paraná, e tem artigos, ela tem, eu acho que no outro de AITA ela também tem um capítulo, tá? Aí a gente tem o capítulo 7, que é incrível, né? Mas eu enxergo melhor sem óculos o livro. O capítulo 7, que é uma história do gosto em perspectiva comparada, o artesanal e o gourmet, que é da Carolina Figueira da Costa, que é lá de Minas Gerais, do SENAC, tá? E ela faz essa análise da construção do gosto em relação ao gourmet. Ela é bem da área da gastronomia. O capítulo 8, Hospitalidade e Alimentação no Rio Grande do Sul, oitocentista, que é dos professores Everton Luiz Simon, que é
da Unisc, Universidade de Santa Cruz, no Rio Grande do Sul. É uma universidade comunitária. Eu já tive a alegria de estar lá 2 vezes. Ele tem um curso de especialização que eu participo. E ele é da área da gastronomia, mas ele fez o seu doutorado na Unicinos com a professora que compartilha com ele esse capítulo, Eliana Cristina Deckman Fleck, que é da área da história, e orientou também um trabalho bem bonito, que inclusive eu e a professora Mônica Vidala tivemos a alegria de estar com ele lá na Unicinos, em São Leopoldo, para a defesa da tese dele. Ele fez um trabalho sobre viajantes, alimentação, no discurso daqueles viajantes que conheceram aqui o sul do Brasil, especialmente, né? O Nicolau, aqui o capítulo ele fala sobre o Nicolau Dreis, o Saint-Hilaire, Karl Seidler e Robert Avela Alemã. Aqui no Paraná, a gente conhece muito, especialmente, o Saint-Hilaire e o Avela Alemã, tá? Inclusive, o Avela Alemã, eu sou da região de Ponta Grossa, ele, quando começou a chegar na região de Ponta Grossa, achou uma região muito feia. Eu não sei de onde, qual foi o ângulo, porque, inegavelmente, os Campos Gerais são muito bonitos, principalmente Ponta Grossa, claro, porque eu sou bastante bairrista. Mas saí de lá e moro em Curitiba, né? Faz um bom de tempo. Então, a parte 3 ir a pé, mas peguei uma carona no automóvel, pedaço de cana descascada. São 5 capítulos. O capítulo 9, Sambaqui, ostras e a construção do turismo gastronômico catarinense. De Thalita Schroeder, Felipe Borborema Cunha Lima e Dione Rocha Bandeira, que é o pessoal lá da Univale, da Univille, que faz um estudo bem interessante a partir dessa cultura material dos sambaquis. Nem todo mundo sabe o que é sambaqui, né? Mas o sambaqui ele é uma grande mina, vamos dizer assim, de cultura material para a gente estudar essas populações aí litorâneas brasileiras. E esse grupo lá, grande de Santa Catarina, faz estudos bem interessantes. Aí, o capítulo 10, que é da Alice Giovana Yukimi Willi Onjo, Fernando Morimoto e Silene da Silva Gomes Ribeiro, tem o tema Tradições e Transformações na Cultura Alimentar Caiçara, um estudo entre as comunidades de Prainha Branca, Guarujá, e Trindade, Paraty, Rio de Janeiro. Então, aí a gente tem esse grupo que é da PUC, o Fernando Morimoto, inclusive, é meu orientando, é esse que vai defender a sua dissertação agora em março, que trata sobre o patrimônio alimentar, direitos humanos, resistências, né, da sua cultura lá, dessa comunidade caiçara de Trindade. E aqui ele, além de trabalhar com Trindade, ele também trabalha com a comunidade do Guarujá. A Silene, ela foi orientanda dele no TCC de gastronomia, aqui da PUC, e a partir dessa, aí, da apresentação da Silene, que ele veio fazer o mestrado comigo, tá? Trindade e Ilha dos Valadares. Eu estava esquecendo a Ilha dos Valadares, tá? Que é principalmente o estudo da Alice Giovana, tá? Então, é um grupo aqui da PUC. Aí, o capítulo 11 é Alimentação Quilombola, Memórias Identitárias e Resgate da Cidadania no Morro do Boi, que é no Balneário Camboriú, que é do Ângelo Ricardo Cristofoli e Moisés dos Santos Nogueira, que também é esse pessoal de Santa Catarina que eu falei para vocês. Daí o capítulo 12, Comensalidade dos Povos Tradicionais, a tapioca como representação simbólica alimentar dos indígenas Guajajara, da Gláudia Santos e Andréa Lima Barros. Andréa Lima Barros, ela é professora de uma dessas 2 universidades aí de Santa Catarina, e a Gláudia é sua orientanda de doutorado. Então, as 2 fizeram esse capítulo. E, por último, nessa parte, é o capítulo 13, Cultura e Patrimônio Alimentar de Comunidades e Pescadores no município de Matinhos, Paraná, que é da Letícia Freiman, da Roberta de Avis Manca
da Silene Gomes Ribeiro e meu. Eu participo também desse capítulo. Eu fui banca do TCC, da Letícia e da Roberta, e a partir daí nós fizemos esse capítulo junto com a Silene, que foi orientadora delas. Um trabalho também muito interessante. Eu acho esse capítulo, especialmente, ele traz alguns estudos que nem sempre são lembrados, não estão nos eventos, né? Que traz aí a alimentação dos indígenas, essas tradições e comunidades tradicionais. E que é um grupo bem interessante, estudos bem fortes ali em Santa Catarina. A parte 4 é o que não mata, engorda. Alimento, saúde e substância, que é composto de 4 capítulos. O capítulo 14, alimentação para o progresso, um estudo das cartilhas do Estado Novo Brasileiro, que é da Siloé e meu também. Então, a Siloé, ela foi minha orientanda de PIBIC, e nós estudamos, na época que ela fez o PIBIC, algo bem diferente do que depois ela vai fazer no mestrado. A gente estudou, ela fez alguns estudos de tratados do homem honesto, na França do século XVIII. Depois, até eu fiz um artigo, publiquei na revista Nupem, aqui de Santa Catarina, sobre essa questão do homem honesto, o que era esse homem honesto, né, o net homem, e ela me ajudou bastante nessas pesquisas, com tradução, leitura desses tratados, estudos, etc. E depois ela veio para fazer o mestrado e a gente mudou totalmente, né? E ela trabalhou aí no mestrado, inclusive ela teve bolsa da Fundação Araucária, e com essa questão do estudo das cartilhas do Estado Novo e a preocupação desse período, que eu gosto muito de estudar, que é de 30 a 45, o Estado Novo é de 37 a 45, né? Mas a Era Vargas, que é de 30 a 45, sobre esse novo olhar da alimentação. Esse novo não quer dizer maravilhoso, quer dizer novo, né? E também o novo nem sempre é tão novo assim. Então, ele dá um bom caldo aí para a gente pensar, tá? Vai discutir principalmente políticas públicas voltadas para a alimentação nesse período. O capítulo 15, Nossa Cozinha Alimenta, também cura, que é da Samara Mendes Araújo Silva, que era professora no Piauí, na Universidade do Piauí, e ela veio fazer seu pós-doutorado com o professor Carlos Antunes, e ficou aqui no Paraná. Ela fez concurso, hoje é professora da Universidade Federal do Paraná, no Departamento de Educação, porque ela também da área de História, tinha desenvolvido sua tese, dissertação, com um olhar sobre a escola e muito da história da educação, e depois o pós-doutorado ela fez uma relação aí entre saúde, escola e alimentação, e ela vai fazer aí uma outra, né, ela não engloba a educação, mas traz essa tríade alimentação, saúde e doença. E o capítulo 16, que é implicações da dieta sem glúten nas relações sociais e familiares dos portadores de doença celíaca. O caso do pão, que é da Ana Lúcia Eckart, a Silene Gomes Ribeiro e a Solange Demeterco. A Ana Lúcia e a Solange foram professoras da Universidade Positivo, eu sei que lá do curso de gastronomia. A Solange também foi professora da UPET, e a Ana Lúcia fez seu mestrado na PUC, na bioética, e eu acho que foi co-orientada pela Silene, ela fez até uma disciplina com a gente lá no mestrado de Direitos Humanos, e a Solange é do nosso grupo também, de História da Alimentação, lá do nosso antigo grupo, né, de História da Alimentação na Federal, lá com o professor Carlos Antunes. Ela tem de livros de receitas, que ela fez a sua tese de dissertação, e aqui ela vai abordar essa questão da alimentação do celíaco, que é um estudo bem interessante que a Ana Lúcia, principalmente, fazia, e depois a Silene e a Solange se juntaram para construir esse capítulo. E, por fim, mas não menos importante, né,
O capítulo 17, um olhar das ciências humanas e sociais para a agricultura familiar, a gastronomia e a segurança alimentar e nutricional no Brasil, uma revisão integrativa de literatura. Da Clarice Magalhães, a Fabiana Bon-Kramer, que está aqui, professora lá da UERJ, Flávia Milagres Campos. Aí também faz um belo capítulo para finalizar aí esse conjunto de capítulos, né? Trazendo um tema muito importante, que é a agricultura familiar. E faz algo que também para nós é muito caro, que é fazer uma revisão de literatura. Isso é muito bom para a gente ler, conhecer autores, conhecer do que eles se tratam, estabelecer diálogos, que é uma parte da pesquisa que é fundamental para todo mundo que vai fazer mestrado e doutorado, tá? Enfim, isso é o nosso livro, né? Aí, um volume que não ficou nem muito grande, nem muito pequeno, pouco ilustrado. Digo para vocês que nós temos uma lei no Brasil que tem muitas interpretações, mas é uma interpretação, uma aplicação que nos engessa muito com a questão dos direitos autorais. Eu não sou contra isso, muito pelo contrário, né? Mas eu entendo que algumas produções ficam prejudicadas por a gente não poder trabalhar com algumas, e trabalhar mesmo, trazer a imagem e trabalhar com ela, não é só para ilustrar, né? Mas a gente trabalhar, fazer uma reflexão. Só que tem aquela lei de 80 anos depois da morte do fotógrafo, ou daquele que desenhou. Então, como é que a gente vai... Eu, por exemplo, que trabalho com revistas, muito, né, com periódicos do século XX, eu já estou indo para o século XIX, porque eu nunca posso fazer ilustração nenhuma. Eu tenho alguns artigos sobre o Anuário das Senhoras em que eu nunca posso fazer nenhuma ilustração, porque o Anuário das Senhoras não existe mais, o Grupo Omalho, que publicava, editava e publicava essa revista, não existe mais, e aí eu vou pedir a permissão para quem? Não sei quem é o desenhista, não sei quem é o fotógrafo, e aí eu não posso ilustrar. E sabe que uma ilustração, trabalhar com ela, muitas vezes enriquece e torna mais bonito também, né? O livro, mais atrativo. Mas é isso, tá? Não dá para a gente ilustrar tanto, mas tá bonito, tá? E o conteúdo, a capa é bonita, claro, né? A gente pode comprar o livro pela capa e pelo conteúdo, certo? E também quem tem, assim, um pouco de... meio hiperativo, não consegue ler muito, né? Numa sentada só, também pode ler cada capítulo, daí dá certo. Começa, termina, levanta, toma um café, passeia, muitas vezes pela casa ou apartamento, né, em tempos de Covid, e volta para ler o outro capítulo. Então é isso, gente. Vocês deixam eu falar, não paro de falar. Bom, obrigada. Acho que vamos todos ficar com vontade de ler o livro. Alguém tem uma pergunta? Eu tenho curiosidade, assim, dos resultados, né? Entendi que é um compêndio, ele é super heterogêneo, né? Tem muita coisa, super abrangente. Mas aí fiquei curiosa do livro, assim, né? Essas mesas luso-brasileiras, como é que vocês têm integrados esses conhecimentos? Se vocês têm estudado essas influências, essas confluências, como é que, ou é só o grupo de pesquisa mesmo que é luso-brasileiro? Ou se, não sei. Olha, aí tem uma parte do meu entendimento, tem uma parte de como ele funciona, né? O grande desejo é na tentativa da gente entender como se faz essa troca. E a gente também aqui tem um grande objetivo e esse compromisso com fazer uma análise a partir da colonialidade e a decolonialidade, para tentar depurar aquilo que é nosso e aquilo que foi construído em cooperação entre as várias culturas e que resultou nesse leque gigante de contribuições e formas de alimentar, de preparar, de fazer panela, de fazer carne, de lutar contra
as intempéries, né? E, enfim, aqui no Brasil. E esse diálogo também de Portugal, eu acho muito interessante essa oportunidade. Por exemplo, ligado à pesquisa, eu fiz parte de uma banca recentemente em que a moça fez uma análise das canções brasileiras na década de 30, 20, 30, e aí, 30, tudo que se tratava da alimentação. Ela pegou um conjunto de músicas e sambas, etc. E foi muito interessante, porque é uma forma de você analisar até as formas como o Brasil, né, o brasileiro de uma determinada região, brinca com situações extremamente, dança, extremamente tristes, né? A questão da desnutrição, da fome, das dificuldades no morro, da violência que se dá por diversas vias. E ela fez uma análise bem legal. Então, esse luso brasileiro, ele o tempo todo ele acaba dialogando, porque Portugal a gente foi colônia de Portugal, né? Os portugueses contribuíram, e esse contribuir, eu sei que hoje a gente faz uma série de reflexões, né? Houve uma troca, né? Hoje os estudos eles apontam para essa troca. Houve também, a gente era colônia, houve imposições, inclusive a questão da imposição de nós não podermos ter nem universidade nem imprensa, né? Então, só a partir de 1808 que a gente vai começar a ter os periódicos e ampliar algumas coisas da criação e se publicar aquilo que era brasileiro. Mas eu acho, Juliana, principalmente agora que a gente está comemorando também aí os 100 anos da Semana de Arte Moderna, né? E um dos grandes objetivos do pessoal da Semana de Arte Moderna é buscar essa brasilidade, que na realidade não era uma novidade. Desde o final do século XIX já se busca essa brasilidade. No Rio de Janeiro também, né? No começo do século XX, muitos escritores ali já buscam o que é essa brasilidade. E eu vejo que nesse Diaita existe essas possibilidades. Então, eu fico muito feliz de ver, primeiro, áreas que antes não se comunicavam, se comunicando de igual para igual, a saúde e as humanidades, né? Outra questão, os trabalhos brasileiros, para nós principalmente, porque eu acho que para os europeus isso é uma coisa muito óbvia, que nós produzimos coisas muito boas, né? Mas para nós eu acho que fica muito claro que a gente está numa mesa falando sobre um doce que tem lá para Portugal 500 anos, que tem uma história conventual, uma produção, né? Um fomento muito forte por parte das comunidades, e que muitas vezes para nós não tem isso, mas lá, em grande parte, tem essa participação também da comunidade, né? E a gente tem a oportunidade de visitar, porque a gente sempre faz uma visita local. Então, a gente vê a participação local, a valorização do prefeito daquele lugarejo, né? Portugal é um país que, nos últimos anos, tem trazido muitas lições para a gente, né? E, então, eu vejo esse diálogo igual para igual. E quando traz os franceses, quando traz os italianos, tudo isso acontece em torno de uma mesa. Então, isso, eu penso que, especialmente para nós brasileiros, né, como eu disse, isso é muito importante. E isso se dá, Juliana, sabe? Mesmo que a gente esteja trabalhando a questão do sambaqui, né? Lá no meio do sambaqui, talvez a gente encontre algumas coisas, alguns utensílios que já vêm pelo contato com esses, ou portugueses, ou os franceses, porque, afinal de contas, os franceses já estavam aqui em Santa Catarina em 1504. Uma expedição vem estar em 1504, um livro lindo, que é Nove Luas, que é da professora Leila Perrone Moisés. Me desculpe se eu errei aí o número de luas, né? Mas era um número de luas que ela levaram o filho do cacique, era para ele ser devolvido, e ele foi para a França e nunca mais voltou. Ela achou essa documentação, e é um livro muito legal. E
Então, essa oportunidade desse diálogo, eu acho que acontece, e acontece muito bem. Interessante. Peraí, tô sem... Ah, interessante. Aí eu perguntando aqui, né? Vou provocar um pouquinho. Porque eu não sei, eu sou leiga, né, da área de vocês, né? Não, vem, a gente gosta de falar. Não, porque assim, isso eu falando, eu sou leiga, eu ainda tenho na cabeça a Câmara Cascudo, que ainda segue sendo, né, a Bíblia da história da alimentação. E aí eu queria saber se já existe, ou se vocês pensam em fazer algo mais moderno, no sentido de linguagem, de descobertas mais assim, pontuais, assim, e mudando. Existe a tal da história da feijoada, que a feijoada já vem dos países hispânicos, né, da Península Ibérica e África, e muitas coisas que tem, não digo que é Câmara Cascudo, né, mas muitos mitos que a gente traz da alimentação brasileira, muito focada no centro-oeste, pouco do sul, muito menos ainda norte e nordeste. Então, eu queria saber se vocês têm algum projeto ou se nesses compêndios, nesses congressos, tem avançado para um dia a gente ter essa história da alimentação mais profunda e para poder completar com Câmara Cascudo. Olhe, a professora Leila e a professora Cidiana publicaram no ano passado um livro bem interessante, até a Juliana, seria interessante você convidar a professora Leila. Com prazer. E a Cidiana, para apresentarem o livro para vocês. É um livro grande que é História da Alimentação, História e Alimentação no Brasil. E ela fez assim só com autores da área que dialogam, principalmente da área da história, né? Mas sempre a nossa influência na história, principalmente da história cultural, é um estudo interdisciplinar, né? Mesmo que seja disciplinar, o olhar é interdisciplinar. E aí tem capítulos sobre vários períodos, desde o Brasil colônia. A gente tem alguma coisa aí, né? Também na primeira parte desse livro, até o Brasil contemporâneo, até bandejão, né? Comida de quilo, etc. Essas análises já do ponto de vista da história. Passa por essas patrimonializações legais, né? Os queijos, os pães, né? As várias café, trabalha com bebidas. E eu tenho um capítulo que, modéstia à parte, é um dos capítulos que eu produzi que eu mais gosto. Ó, a professora Mônica está mostrando eu achei. Ali. Obrigada, Mônica. Eu peguei o link e vou querer convidá-las. Obrigada, Mônica. E ficou um livro. Eu fiz uma análise de uma professora de gastronomia no Rio de Janeiro, que tinha uma escola, que aí eu conversei com a minha madrinha desse período, era mocinha e lembrou, no Rio de Janeiro, da Cacilda Seabra. Ela tinha uma coluna e ela publicou nos anos 40 na revista Vida Doméstica, que eu fiz uma análise, e ela traz ali, então, nesse capítulo eu abordo como eles faziam a conservação de alguns alimentos, sabe? Então, eu faço uma análise aí que eu gosto muito, tenho alguns artigos publicados usando como fontes essas revistas. Então, a gente já tem essa publicação e a gente tem algumas publicações, né? O Senac publica algumas coisas muito boas, as publicações regionais que acontecem. E eu vejo que agora, como eu dizia no começo da minha fala, esses pesquisadores que de repente se encontram num simpósio temático da ANPUL, né? Fazem lá da alimentação, da ANPUL regional aqui, né? Agora a gente vai ter a ANPUL, a Associação Nacional de História, né? De pesquisadores de história. Então, tem nos anos pares a ANPUL nacional e nos anos ímpares as regionais. Não, ao contrário, porque esse ano é par e tem a regional. Então, a gente tem várias regionais. Eu não sei, eu e a professora Patrícia oferecemos um simpósio aqui no Paraná. Vamos ver se vai ser aprovado, não sabemos, né?
E eu e o professor Everton também estamos com um dossiê aberto para publicação para 2023 da revista Maracanã, que é uma revista de história lá da UERJ. A UERJ, inclusive, tem dois grupos muito importantes. Na realidade, é uma rede, né? Tem o Néctar e a NAUS. A NAUS é uma rede. Então, a professora Fabiana está aí. E também é um bom nome. A professora Shirley Donizete também tem estudos aí muito importantes. E ali tem publicações, eu, a professora Fabiana e a nossa orientanda, que a Fabiana me convidou para co-orientar uma aluna, Raquel, que trabalha com flores na alimentação, um trabalho muito bonito. Acho que eu vi. E muito legal. E também é uma publicação que vai sair, né? Fazendo uma análise do Instagram. Eu acho que eu vi alguma publicação no Facebook falando dessa Isso, pesquisa. então, ela faz esse estudo, etc., e tá para sair aí esse livro, lá da Rede Naus. Aí então, eu faço Fabiana, meu apelo, Fabiana, Mariana, Mônica, Vidal, Maria Cecília, popularizem isso, por favor. E não tirem isso da academia, por favor, porque a isso gente quer tirar, Juliana, mas as pessoas, eu vejo que a gente tem um legado da academia, desses muros, desse passado muito hierarquizado, da questão do doutor, né? Que eu já discutia quando fiz história no começo dos anos 90, e que eu me lembro que os nossos professores diziam lá do livro do François Rabelais, que foi um best-seller na França, foi publicado em livro de bolso, né? Sim, e as pessoas liam no metrô, que era o grande sonho. Hoje, em grande medida, acontece isso. Porque o Laurentino Gomes, ele não é historiador e ele não diz que ele é historiador. Ele é um jornalista. Mas ele é muito fiel às fontes históricas. Ele sempre tem um historiador que dá o toque para ele. Por isso que os livros dele têm uma linguagem para o público, né? Sim. E, ao mesmo tempo, que tem um compromisso acadêmico, com a seriedade. Então, e ele é uma pessoa muito agradável. Já tive em programa com ele de rádio, quando a gente ainda podia fazer pessoalmente. Ele é muito agradável. E ele é do Paraná, o Laurentino Gomes. E então, a gente tem alguns livros que tem algumas autoras também, a Lilian Schwartz, que tem é muito chamada para fazer as suas discussões, a Mari Del Priore, né? Eu vejo que tem alguns historiadores que acabam também formando uma comunidade de editores que fazem essa tradução. E eu vejo que o público também tem que ter essa... tem que ter é feio, arrogante, né? Mas eu quero dizer que eu não sei como iniciativas como da Juliana, etc., chamar para as outras pessoas venham assistir, porque a gente fala de coisas legais também. Né? Sim, é isso, mas aí a gente tem que conversar. Essa é uma questão que acho que valeria, acho que até um simpósio sobre a questão da popularização, porque a gente tem toda uma questão da formação do pesquisador, desse enquadramento da pesquisa, da distorção da linguagem, que é muito difícil para um pesquisador entender essa distorção, a questão da romantização, quando você quer passar, enfim, é um tema muito complicado, mas é uma pena. E esse é o seu, para quem não conhece a Vera Kiss, esse é o cerne do trabalho da Vera Kiss, né? Porque a pesquisa vai perdendo valor, inclusive, na agenda política e na agenda social, porque ela fica ali, né, dependendo do jargão do pesquisador que estuda sociologia das ciências ou filosofia das ciências, fica ou com jaleco branco ou na Torre de Marfim, e é muito complicado. E assim, eu estou vendo que vocês têm uma riqueza enorme. Eu estou assim, aqui, assim, sabe quando eu estou vendo aquela avalanche, falando, meu Deus, como tem tanta riqueza nisso. Tem muita coisa. E de chegar e por que eu falo isso? Eu acho que assim, e que eu acho muito isso importantíssimo, valorizando cada vez mais o trabalho de vocês, é que hoje a gente tem tanto tabu
tanto mito, tantos culpados da alimentação, que talvez esse estudo histórico, estudo, né, de patrimônios e tudo que vocês estudam, ajudassem a sociedade, ajudariam, né, a sociedade a entender que não é bem assim. Existe uma história, houve alguma coisa que trouxe a gente até aqui, né? E falo até a questão do, a indústria é culpada, será que ela é culpada sozinha? Né? E eu acho que é muito interessante tudo isso, e quero ouvir o seu programa, Mônica Abdala, por favor, se tiver link, ela falou que ela tem um programa no rádio, a Mônica. Quero ouvir assim, me coloco à disposição para tentar ajudar a popularizar, vulgarizar isso. Porque, assim, tiro o meu tapete, estendo o meu tapete vermelho para vocês, tiro o chapéu, e a riqueza, né, das coisas. E é uma pena ficar... e não estou culpando vocês, não, tá, Mônica? Maria Cecília, desculpa. Não, eu acho que eu não gosto da palavra vítima, mas nós todos somos vítimas de uma construção que está em processo. Sim. Né? Às vezes o processo é meio lento, a gente também passa muito por essa criticidade, destruição do que é a ciência, então a gente tem alguns compromissos, né? Sim. Cada qual na sua área, mas a gente pode fazer uma grande tradução, tirar algumas coisas, ou pensar um discurso mais leve, né? Mas aí eu chamo atenção, cuidado com o Instagram. Porque Ah, não dá para ir para o outro extremo, né? Eu brinco muito com isso, porque nessa ânsia, eu acho que grande parte dos pesquisadores já entenderam que tem que popularizar, que é importante. Só que existe a maneira certa de popularizar, porque senão a gente vai para um outro extremo. Ciência não é slogan, e Instagram é slogan. Então, assim, eu estava falando, né, quando você falou linguagem mais leve, sim, claro, tem que ser, ok, mas também acho que a gente não pode ir para essa popularização extrema de deturpar a ciência para agradar o público. não, né? aí não. E que é aquela coisa assim, né? Se adaptar à oferta cognitiva, mas aí a gente deixa de ser ciência, né? Se eu me adapto à oferta cognitiva e faço da ciência, e com todo respeito, uma Rede Globo, né? Já a gente perde. E pode também colaborar muito para popularizar, no sentido de dar conhecimento a, né? Sim. Propiciar. Eu fiz no ano de 2020 algumas lives de surtos, de doenças, e a gente acaba fazendo uma análise grande, inclusive a partir da alimentação, né? Alimentação para curar determinadas doenças, e fiz lá via Instagram, mas acaba ficando um grupo ali, fica ali, né? E daí discute, claro, tem um monte de gente que entra, vê, gosta, mas tá lá. Então a gente também, aquele que quiser, obviamente, pode utilizar a seu favor, né? A rede social. Assim como quem usa a seu favor com vias escusas, sei lá, né? Objetos, querendo coisas não muito legais, né? A gente também pode usar, né? Agora, por exemplo, colocar lá no Facebook, em algum momento alguém vai ver, alguém vai perguntar que horas se vai ficar lá, né? A gente faz... Desculpa, né? Falando isso que você está falando de uso de redes sociais, você lê francês, então você pode pedir. Sim. Eu vou apresentar esse livro em maio. E aí acho que é uma boa, aí a gente discute, porque essa questão, não sei se vocês estão conseguindo ler, Apocalipse Cognitivo, que fala muito dessa questão da oferta cognitiva e de como o ser humano usa, o que ele procura, o que ele quer, o que ele busca. E aí eu quis apresentar esse livro muito para a gente discutir essa questão e mesmo questionar, será que enquanto pessoas que buscam um conhecimento para a humanidade, a gente tem que se conformar com essa oferta cognitiva de baixo nível? Né? Será? Isso eu não tenho resposta, né? Mas, assim, são coisas de questionar, né? De se perguntar, e como você está falando, né? De usar bem a rede social também, o que a gente oferece
É muito, muito interessante tua fala. Muito, muito É, interessante. porque o Instagram, ele oferece... Eu não vejo muita coisa ruim do Instagram, porque nem vem para mim, Hum. né? Inclusive, o meu Instagram, ele vem coisas de aquarela, que hoje em dia eu pinto, coisas de alimentação, de gato, né? Porque Cachorro. vem muito isso para mim, porque é isso que eu pesquiso. Então, ele tem de tudo, né? Sim, Eu sim, aprendi sim, também sim. muito com o Instagram na época da pandemia. Sim, E, que, olha, né? foi um tiro, e que aí o setor profissional deu um chute, para mim, um tiro no pé, porque nenhuma live de cantor era gratuita, e a gente começou a dar conhecimento assim, Isso gratuito, em aí. live, e por quê? Né, que estão, nada contra Estãozinho Chororó, mas por que que eles recebem da Brahma e a gente não pode receber? É, Porque é isso. O Mark tá ganhando, não é de graça. Acho que não, rede social nenhuma é Sim, de por causa dos graça. patrocínios, por causa, né? E aí é aquela coisa, a gente precisa também de fomento, porque a gente tem Sim, que entrar, eu não sei, não li esse livro, né? Mas nessa sintonia com, com uma linguagem que a gente se faça entender. Isso não quer dizer que retire o compromisso e a seriedade da coisa. sim, sim, E não propicie uma ampliação também de um sim, vocabulário, Fabiana. Sim, né? sim, é muito Porque complicado. aquele que não entende, porque senão você vai ficando só com um vocabulário assim também, né? E o vocabulário é muito importante, inclusive para a gente preservar determinados pensamentos, determinadas reflexões, etc. A gente precisa de um vocabulário para se expressar. Então, também instigar, não conhece o vocabulário, use o dicionário. Por que a gente usa o dicionário quando lê em francês, quando lê em inglês, quando lê em Uhum. alemão, e não usa o dicionário quando lê em português? Né? Eu quero tudo mastigado. Então, é uma questão bem complexa Muito e que é social, uma via de mão cultural. dupla. Sim, e tem a questão assim, social, cultural e política, porque Sim, conforme você vai mudando de país, as redes sociais são usadas de outra maneira, ou, exatamente. e assim, né, populações menos assistidas, mais quero tudo na minha mão, outros já querem ir atrás das coisas. É um assunto que eu proponho para vocês, Fabiana, Mariana, Maria Cecília, Mônica, todos, para a gente um dia fazer uma conversa sobre isso, sobre esse problema da popularização, porque eu até 4 anos atrás levantava a bandeirinha de que tem que popularizar. E agora eu levanto a bandeirinha, não, gente, breca tudo, não é assim. Vamos direito, vamos direito. Não é porque é Instagram e que eu tenho que estar lá, não é porque é Twitter eu tenho que estar lá. Acho que a gente tem que fazer o nosso papel de pesquisador, porque senão, gente, assim, sei lá, senão a gente vai ficar meio caricatura de certos presidentes de vários países, né? Que é uma Uhum. caricatura, é uma palhaçada. Então, assim, a minha bandeira agora é não, devagar, por favor, vão, mais devagar, né? Porque senão é aquilo que você falou também, Maria Cecília. Tem vários, eu vejo assim, principalmente Instagram, que agora está na moda, TikTok também está ficando na moda. Estou com medo do Sim. que vai chegar nesse TikTok de ciência. Estou assim, desesperada, não sei o que vai chegar. Mas eu vejo assim, departamentos seríssimos de pesquisa que passam por Instagram, mas que falando com quem? Né? E por quê? Porque cópia de artigo científico tem o que é? É para falar com as pessoas ou para fazer propaganda do serviço? E aí é o que você falou aí, porque estão usando as redes sociais, mas estão sempre falando com os mesmos. Isso mesmo. Né? Isso a gente sente. E não está e correndo atrás do rabo e não está chegando, mas é muito interessante. Eu queria só falar assim para valorizar. Eu sei que eu devo ter deixado vocês mais desesperados, porque assim, a gente quer popularizar, mas tão difícil. Mas assim, é porque eu acho que é muito importante. E esse conhecimento, né, de história, comportamento e todas as áreas que você falou, sociologia, antropologia, ele é muito importante, e importante para quem está ali
na ponta da cadeia, que é o formador de opinião e que às vezes sai com algumas bandeiras que não são bem assim, né? Então, assim, quem está direto com o consumidor ou com o paciente deveria ter mais noção disso todo, porque não é tão fácil, né? Como diz Edgar Morin, é complexo e sistêmico, né? E ter noção muito disso, né? Eu, cada vez que vejo, né? Eu estou organizando uma aula, uma física, que trabalha com inteligência artificial no campo, quando eu imaginei que um físico estava metido na agronomia. Coisas minhas, ignorância minha, tá? Porque se a gente pensar, é óbvio. Mas não é possível a gente saber tudo de tudo, né? Não dá. Sim. Então, nesses momentos, a gente tem a notícia e é interessante. Até você perceber que existe, já está ótimo. Sim. Né? E não se fechar, né? Não, só eu faço. Essa área é minha. Não. É uma riqueza tão grande ter esses pontos de vistas e eu acho incrível, né? Porque como eu não sou, quer dizer, não sei mais o que eu sou, né? Hoje em dia, mas enfim, não tenho nenhum quadradinho, uma caixinha para entrar, mas pesquisadores das áreas sociais e humanas, que ideia brilhante estudar isso, né? E que ideia brilhante isso para entender a humanidade, o nosso comportamento, como é que a gente avança, é brilhante. A Mônica Abdala, acho que você leu ali, não? Eu li, eu já vou, Mônica, eu já vou pegar todas vocês para Papo à Mesa. É muito legal, só que até vale ver quem que acessa. E sim, como popularizar mais, né? Sim. Mas é muito legal. Ela tem entrevistado muitas das nossas orientandas, daquele pessoal que também faz as dissertações. E mesmo hoje, tendo essa questão das revistas científicas, acaba sendo sempre entre nós. Sim. Né? Eu vou divulgar, mas assim, a Vera que está fazendo, eu estou fazendo um esforço para ir para o grande público. Eu já tive mais projetos para o grande público, deixei um pouco, e agora eu quero ir para o grande público, porque eu acho que a área acadêmica e de especialistas e profissionais já está bem guarnecida e bem fornecida de conhecimento. Acho que o grande público é que está precisando, né, de fomentar. É isso que eu comento muito, né? Porque esse projeto aqui, Papo à Mesa, agora a gente está falando, né? Está no papo de boteco, né? Mas a mesa no boteco já ficou tão íntima a conversa. Eu quero dirigir isso para idosos, porque o que a gente fala para idosos sobre alimentação? Cuidado com o colesterol. Isso. Olha a osteoporose. E a riqueza toda de como é que chegou o feijão, por que a gente descobriu a mandioca e por que certas comunidades comem assim ou não, assim, muita coisa que acho que enriqueceria o fato de deixar a alimentação só no viés saúde, não que não seja importante, né? Mas o plano de público ver o quão rico é tudo isso, né? Tão rica essa área. Tão rica essa cadeia, tão maravilhosa. Falei demais, Maria Cecília. Imagine, a gente fala. Que livro? Agora, isso que eu falei, eu quero convidar cada autor do livro. Mariana, Fabiana, Mônica, quero convidar vocês, quero que você volte com um capítulo só seu, Maria Cecília, contando uma história sua. E para a gente começar... Isso, a Mônica Abdala, eu gostaria de ouvir as autoras se tiver tempo. Sim, bora lá. Ela pediu, devo deixar vocês contarem, então, a Mariana e a Fabiana. A Mariana e a Fabiana. Sim, e depois voltam também para falar só do capítulo de vocês ou de um tema que vocês queiram. Bora lá. Deixa vocês falarem. Que a Mônica pediu. Não sei se a Fabiana quer falar primeiro. Bom, então já que a Mariana passou a bola para mim, você podia começar, Mariana, sem problema, né? Nossa, o papo está super gostoso, né? E a gente vê o quanto que a organização de um evento e de uma organização de um livro surgem diversas possibilidades de conversas aí e futuros temas para a gente estar conversando especificamente sobre eles, né? E aí eu vou pegar um gancho que você fez em relação
a abertura, né, dos trabalhos que vão sendo realizados, que eu acho que o grupo de AITA, né, eu participo dele recentemente, é um grupo que tem essa perspectiva, né, e tem isso de possibilitar. Eu sou nutricionista de formação e tem a possibilidade de você estar fazendo esses diversos diálogos e trocas de saberes nos seus espaços, né, de maneira interdisciplinar. E o próprio trabalho que é realizado, né, a possibilidade de você ter acesso a alguns livros, isso tudo é o acesso à informação e, de alguma forma, né, uma maneira de se colocar para um público maior o que vem sendo trabalhado e produzido. Especificamente desse livro, né, que eu tive aí o prazer de participar, é uma colaboração junto, né? A Cecília falou com outros 2 autores, a Clarissa, que é doutoranda do programa lá de pós-graduação em Alimentação, Nutrição e Saúde da UERJ, e a Flávia Milagres, que é professora da Unirio. Então, desculpem aí, porque a cachorrada Faz parte, essa faz hora. parte. Mas, então, esse trabalho ele é fruto desse projeto que a Clarissa vem desenvolvendo, de uma aproximação, de olhar para a gastronomia a partir da relação entre chefes e agricultura familiar. Então, dentro desse debate, né, recente, eu diria que é um debate está mais visível recentemente, né? Mas não é um debate tão recente da agricultura familiar, da importância e de uma série de movimentos que vêm sendo realizados de valorização, como é que a gastronomia está fazendo essa interseção. Então, a publicação desse texto é o primeiro texto do projeto, né? Onde a gente fez aí uma imersão para poder conhecer justamente como que as ciências humanas e sociais estaria olhando, né, em termos de produção científica, para essa produção de alimentos por agricultores familiares e segurança alimentar e nutricional. E aí, num segundo momento, o objetivo foi discutir, né, como é que esses estudos abordam essas relações desses agricultores com os restaurantes comerciais, qual é a perspectiva que vem sendo utilizada nesses trabalhos, né? Então, esse foi o objetivo desse texto, né? E aí depois dar continuidade aos demais trabalhos. E aí eu vou deixar, então, o gostinho para a gente falar mais sobre os resultados dele, já que a Juliana falou que, né, outras oportunidades voltar. surgirão, então eu vou deixar aí o gostinho para as pessoas lerem. Eu já né, tenho o que 4 papo à mesa aqui, 4, 5 do segundo semestre. Me aguardem, me aguardem. Então, mas esse foi o propósito, nessa primeira aproximação, de a gente poder aí, então, conhecer, a partir desse olhar, como está se dando essa relação na academia, na pesquisa, e aí o projeto ele continua olhando aí mais as relações. A gente está na terceira fase da pesquisa atualmente, que é o trabalho de campo, né, podendo retornar ao campo durante essa pandemia, com todos os cuidados e protocolos sanitários, mas de fazer o trabalho com as entrevistas, com os chefes e com os agricultores, né? Então, agora a gente está nessa terceira fase. É isso. Obrigada, parabéns, por esse espaço, parabéns, Maria Cecília e demais organizadores, né, de permitir, né, de valorizar essa troca. Isso é muito bom. Maria Cecília, eu tenho que te agradecer. Olha o presentão que você me deu, com tantas ideias. Vamos lá, Mariana, sua vez. Então tá. Bom dia a todo mundo. Pessoalmente, agora, 7h. É bem interessante estar aqui sábado de manhã, conversando com todo mundo, a vida da Maria Cecília. Porque, como a gente trabalha junto na PUC, eu pessoalmente não conhecia toda a trajetória de Diata, né? Então, ouvir toda a trajetória, assim, acaba sendo bastante significativo para pensar nessas relações, assim, que vão se estabelecendo, né, das proximidades do tema. O capítulo que eu escrevi nesse livro, ele tem alguma relação com Câmara Cascudo ainda, né? Porque na época que eu fiz a
a tese, o Câmara Cascudo ele não dá esse destaque, né, mas tem toda essa presença tanto simbólica quanto do gosto mesmo do brasileiro pelo açúcar, né? E trabalhando na disciplina de História da Alimentação na PUC e depois em Brasil Colônia, eu fui cruzando, né, questões da presença do vocabulário e do açúcar, como isso vai se incorporando, né? E cruzei também com as leituras de Gilberto Freire. Então, na verdade, esse capítulo é uma reflexão em relação a isso, né? Dessa presença que se coloca numa da primeira identificação no Brasil, diante da colonização europeia, né? Como esse espaço de produção de açúcar, né? E como isso acaba, de alguma forma, se relacionando com a nomenclatura das receitas, enfim, porque os primeiros livros de doçaria são justamente do contexto de produção de açúcar no Brasil, né? Então a gente tem esse cruzamento desses dois tempos. E é isso, assim, eu, como a Fabiana não está preparada para falar sobre isso, então só dando uma introdução, assim. Não, Bárbaro e Maria Cecília, você é chata, não tem como comprar impresso? Tem? Tá, então vou procurar impresso, tá bom. Tem, sim. Ele tem online, mas ele tem como comprar impresso lá, pelo menos a última vez que eu vi. E eu sei que as autoras têm desconto, qualquer coisa, depois a gente conversa. Tá, não, porque agora, porque eu pode pedir, vou devorar. Se alguém quiser, né, pode pedir, se comprar 5, tem um desconto, porque aqui com a editora. Tá. Da PUC, então tá. Tá? Tá, sim, eu ainda sou antiga, gosto de marcar, escrever, sou antiga. Eu também gosto, mas eu acabei me acostumando com algumas coisas, porque às vezes a gente precisa, na hora que você está fazendo, se descobre lá uma coisa que tem exatamente o que você quer, e daí você tem que comprar em Kindle, porque inclusive livros estrangeiros é mais barato, né? Sim, não, e Kindle, assim, para viajar não tem coisa melhor, né? Sim, eu falo, tá escuro, o Kindle tá iluminado. Esqueceu o óculos? Aumenta, não é? Isso, não, e eu penso assim, livros estrangeiros, por exemplo, no começo da pandemia eu comprei 2 livros franceses pela FNAC, França, nunca chegaram. Não conseguiram vir, não sei por quê. Me devolveram dinheiro, foi tudo certo. Mas não consegui. Então, e não tinha formato digital, né? Então ele facilita. Muito. Mas como livro, anotar, o cheiro, essa coisa carregar no trem. Tem coisas que, né? E tem uma coisa assim também, só curiosidades, né? Que eu descobri, porque eu queria dar de presente para uns alunos o livro do Jean-Pierre Paulin, o dicionário dos alimentos dele, da alimentação. E tem alguma coisa, alguma decodificação que eu comprando o livro aqui, as pessoas que têm Kindle no Brasil não podem abrir. Nem no Brasil, nem no México. E não tem disponível no Brasil. Eu acho que lembra numa época que a gente tinha DVD, Sim. Que hoje em dia, né? Que tinha área. Deve ser muitas vezes você comprava um filme na França, achei esse filme, né? E daí Chega você trazia para cá e não lia, porque não lia aquela área. Enfim, coisas do mercado. Mas a gente pode falar para o mocinho, né, que quer que destrua a ponte da Dinamarca para passar o barco dele, que ele poderia ser mais democrático nessa questão do livro, né? Mocinho. Porque... Não custa falar, né? Pedir para o mocinho. Pelo menos para desabafar. Pois, gente, Maria Cecília, eu agradeço primeiro ter aceito, é uma honra. Agradeço por tudo que você trouxe. Não sei se eu agradeço que você me pôs mais um livro na minha pilha para eu ler, que agora eu estou curiosa, estou doida para ler o livro. Tem digital. Tá, vou tentar. Eu sei que você quer impresso, mas tem digital. Vou tentar. E obrigada, assim, por tudo. Parabéns mais uma vez. Assim, eu sou fã. Conheci o Diaita num curso que a gente tinha em Portugal em 2009, alguma coisa assim. Você esteve aqui em 2014? Sim, tive, sim. Sou fã do Diaita. Parabenizo, né, o Diaita, a Carmen e todos, desde o começo por ter feito esse grupo e por ele estar crescendo tanto e estar
né, desbravando mares e montanhas. Parabéns para vocês. Parabéns pelo livro. E, assim, outro que eu agradeço é porque vocês já montaram a agenda do Papo à Mesa do segundo semestre, torcendo para que vocês aceitem. E já temos a agenda aqui. Vou pegar esse livro, acho que vai ser a agenda por um bom tempo, porque era o tipo de tema que eu estava procurando. Então, nem vou mais procurar, vou pegar o livro e vou chamar a Maria Cecília. Aquele grupo que você participa lá, tem Sim, todos os contatos, por exemplo. O pessoal é muito quieto. sim, Porque a gente tem sim, tanto grupo de trabalho que muitas vezes a gente não pode curtir os outros, né? sim. Mas, inclusive, ali os contatos é só eu reforçar junto com você. Tá, mas Né? Ali, ó, sim, tá vamos. aqui, né? Ai, não, vamos, já spoilei, e a Juliana já sabe, já dei spoiler da agenda do segundo semestre, e me mandem, Mônica, eu vou fazer um textinho sobre o seu programa, vou publicar, e me chamem lá no grupo, Juliana, e aí eu tento popularizar essas coisas, chamar outras pessoas, e vamos popularizar, gente, porque tudo isso tem que sair daí de dentro, é muita riqueza para a humanidade que vocês carregam aí com vocês. E eu Parabéns, Maria também Cecília. vou tomar a liberdade de colocar meu e-mail pessoal, que a Sim, Mônica também sim, quer falar, mas eu vou pôr meu claro, e-mail aqui do Mônica, lado, vamos tá, lá. pessoal? Não, é só para falar do programa. Eu falei só do meu quadro, mas vale a pena dar uma olhada, como eu deixei lá no chat, porque Já o peguei. Márcio, que é o coordenador do diretor, eu não sei nem como dar o nome do programa, ele tem entrevistado durante esse período de pandemia, inclusive, as entrevistas que ele fez com pesquisadores da pandemia Que foram assim legal. fantásticas. Ele tem entrevistado muita coisa boa, não só da alimentação, também da Sim. alimentação. Essa semana mesmo tinha um rapaz que fez um aplicativo de leite, você põe no produto e aí dá umas informações nutricionais, Ah, enfim. sim, o Ele scan, está não sei o sempre quê. Ai, entrevistando que de legal. alimentação, mas não só. O meu quadro é muito pequenininho, ele só tem 10 minutos, né? Mas Mas o Márcio, ele tem quadros de meia hora em que ele faz entrevista com os pesquisadores. E eu convido a todas que estão aqui assistindo, o maior prazer divulgar os trabalhos, tá? O programa é sempre aberto. É difícil conseguir agenda com essa turma, viu? Vai acostumando aí, imagina. Juliana. Vou. Não, por isso. É a partir de agosto, então já vou chamar todo mundo para a partir de agosto. A gente já tem a agenda pronta, mas vamos em frente. E, Mônica, programa pequeno ou grande, o importante é ter seu programa. Isso já é uma Sim, riqueza. sim, mas eu estou Maravilhoso. dizendo que esse tem um monte de informação ali realmente de popularização da ciência, né? Sim, eu vou fazer um textinho para o nosso blog. Aí eu mando para E, você ver se está Obrigada. certinho. e mais Obrigada. uma coisinha bem pequena. A Fabiana tem lá uma disciplina no programa que ela também populariza, chama várias pessoas, trabalha com temas sérios, mas que Quero o link também, interessa, né? Tem Fabiana. uma abordagem, que é uma disciplina lá de seminários. No ano passado eu participei, falando sobre liberdade, Que e legal. também tem disciplinas do Programa de Direitos Humanos, que a gente, Ciência, Café e Prosa, que é muito Legal. legal. Tem, inclusive, eu aqui já fazendo também merchandising, tem no YouTube, está aberto para as pessoas Tá, verem, vou né? procurar. E também os nossos seminários ali no mestrado, então por isso que eu deixei meu e-mail particular, que são abertos. Já Tem achei aqui, tá? discussões principalmente em relação a gênero e relações entre alimentação e gênero, sabe? E que pode ser aluno ouvinte, e a partir daí desperta a vontade da pesquisa. Ai, que Então é legal. assim, né? Bárbaro. Então, Muito legal. muito obrigada também, Juliana, pelo papo à mesa. Imagina, foi um Aqui, prazer. obrigada a todo mundo que estava aqui, a oportunidade da gente divulgar e conversar um pouco, né? Sim, e Obrigada mesmo. assim, e baixar o livro. Acho que está todo mundo aqui curioso para baixar o livro, ou Isso comprar o aí. livro. Obrigada, eu já anotei todos esses programas e vamos divulgar tudo isso. Vamos, né, nos unir para divulgar tudo isso. Isso mesmo. Tá bem? Gente, muito obrigada, bom final de semana e até a Para vocês também. próxima. Próxima a gente vai falar de Até. escrita, mas aí se vocês quiserem voltar, estaremos aqui. Tá bem? Ótimo.
Obrigada. Tchau, bom final de semana para vocês. Obrigada, bom final prazer. de semana, bom sábado. Bom Tchau, sábado. tchau. Obrigada, Mônica. Bom final de semana. Mônica, não, Maria Cecília. Tchau.